hebraico, o meu mestre lá disse: Luiz, qual é o seu trauma? O meu trauma é eu ter um dos meus filhos no mundão. Aí ele disse assim: você precisa conhecer o Shema Israel. Um líder, um sacerdote, um grande líder, ele ensina o seu filho a ler no capítulo 6 de Deuteronômio. Capítulo 6 de Deuteronômio é o beabá de um filho de um judeu. Ok? E pergunta dos meus filhos, tudo lindos, maravilhosos, tudo adoradores. Tudo adoradores. Eu é que sou o menos que vale alguma coisa naquela casa. Tudo adorador ali. Um ali, ó, já me deu neto, já casou direitinho, me deu um neto lindo. A Marcela é linda, a Ana Luísa também, o Felipe, um militar lindo também, tudo adorador. Puxaram a mãe, olha lá, toda linda, maravilhosa. Ensina o seu filho na palavra. Ensina-os. Agora, ensina-os vivendo. Porque na igreja você é uma coisa, em casa você é outro. Na igreja você é muito crente e em casa você não vale nada, é um 7-1. Porque o que tem de pastor 7-1, mentiroso. É para isso que servem os princípios hebraicos, irmãos. De repente eu não vou dar nem para vocês as 3 orações que eu gostaria. Mas, porque lá no Rio está muito, está assim, ó. 7-1. Tem uns que tem síndrome da perseguição. Estava falando isso com o pastor Ricardo. Vou falar, Ricardo, para curar umas meia dúzia aí. Síndrome da perseguição. Cisma, que é o coitadinho, é o patinho feio e some e não gosta de falar com ninguém, quer ficar isolado, por isso que está doente. Ensina os seus filhos aqui, ó. Comigo a chapa esquenta, irmão. Aqui, ó. Aqui, ó. Então vai ensinar seu filho. E a última oração, eu vou pular a sacerdotal e vou para que o pai pediu, que é a oração apostólica. 2 Coríntios, último versículo. Último capítulo e último versículo. E eu não terminei de falar, tá vendo como o tempo não dá? Trazer uma criança na igreja, aqui, olha aqui por favor, para eu não ficar incompleto. Trazer uma criança na igreja é uma prática judaica. O judeu, ele traz a oferta pacífica. Apresenta ao sacerdote. Está ali um sacerdote. Ele traz a oferta pacífica, apresenta ao sacerdote, e o sacerdote então faz a oração que é resgate do primogênito. E é interessante, quando lá em Números, quando Moisés ensinou isso para a igreja, por isso que Moisés, irmãos, é amigo de Deus. Quando Moisés ensina isso para a igreja, na realidade Deus aprova. É Deus que aprova. Ih, meu Deus, desceu. Tem coisas que não estão na Bíblia, você vai ensinar para a igreja. E se tu for homem de Deus, Deus aprova. Lembra de Elias? Senhor! Ele nem o nome de Deus ele vai falar, irmãos. Sob a minha palavra não vai ter chuva. Aí eu vou conjecturar, eu imagino Deus levantando do trono dizendo assim: quem foi que disse? Elias, e cessa, fecha as torneiras todinha. Porque quem falou foi um santo homem de Deus. Agora se foi igual meia dúzia aí, irmão. Foi igual meia dúzia aí que tem lá no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus.
Ih. Foi igual meia dúzia de... Abre o quê? Caixa preta. Vamos lá para encerrar, que o meu apóstolo já falou ali que eu acho que falta... Capítulo 13, verso 14. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor e a comunhão sejam com todos. Qual é a revelação dessa bênção apostólica? Qual é a revelação da bênção apostólica? A revelação da bênção apostólica é a Trindade. Qual é a revelação da bênção apostólica? Depois você lê, não vai dar tempo. Depois você pega e lê Números 23 e você faz essa pergunta: qual é a revelação da bênção sacerdotal? É a Trindade. Só que no Velho Testamento ela está intrínseca. No Novo, a aliança no Novo é clara e objetiva. A aliança no Novo não tem ritual para que a glória de Deus se manifeste. A bênção no Novo, ela vai se manifestar aonde tiver 2 ou 3 reunidos. Já teve com aquele irmão lá no monte, só você e ele, e aí aquele templo fechado, daquela negritude todinha, de repente vocês começam a orar, e aí começa o céu se abrir, começa a glória de Deus se manifestar, e Deus começa a usar profetas. Você já viveu isso? Precisou ser dentro de uma igreja de 4 paredes? Não, irmãos. Então a bênção apostólica, e aí eu vou encerrar falando ela. Se o apóstolo quiser, numa das reuniões à noite, a gente encerra fazendo a bênção apostólica sobre a minha e a tua vida. Você vai ver que é algo tremendo, irmãos. Nós falamos sobre o Shema, amém? Pegou o Shema aí? Sim ou não? E minoria. Aí a gente vem aqui e acha a bênção apostólica, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Shedet Adonai, Yeshua HaMashiach, Verá Elohim, Verit Brut, Beruha Kadosh Inkorhen. A bênção apostólica, ela não é em hebraico. Ela é, ou ela foi escrita no grego, ok? No grego. Graça foi escrita no grego koiné. Mas aí eu peguei lá e transliterei tudinho, por conta do nosso apóstolo, a pedido dele. Eu nunca, e é interessante, vou revelar isso para ele, eu nunca tinha visto ninguém em hebraico. Porque quando ele me pediu das outras vezes na minha igreja, eu na realidade, o que está no seu talite é o que eu oro. É a oração sacerdotal da família de Arão. A bênção apostólica, eu nunca tinha falado ela em hebraico. Eu fui lá, peguei o dicionário e transliterei. E olha, irmãos, eu senti uma glória. Eu confesso para os irmãos, porque quando eu estava transliterando e lembrando da bênção araônica, eu pude ver o que eu nunca vi. Eu vou revelar isso para os irmãos. Eu já sabia, a bênção apostólica revela para a igreja, traz saúde para a igreja, na pessoa do Filho, do Pai e do Ruach Yavé, Espírito Santo. Kadosh Ruach Yavé. Agora, irmãos, quando eu estou escrevendo,
eu vejo também a revelação da Trindade lá no Velho Testamento. Irmãos, é algo muito lindo. Aí teria que jogar no Data Show para vocês verem, mas a palavra é. E aí vocês vão repetir comigo aqui. Vamos lá, para a gente ir. Diga assim: Shedeti Radon. Ih, está muito fraco para o número de pessoas que tem aqui. Ih, vamos lá. Shedeti Radon. Yeshua Hamashia. Vervati a Elohim. Vervati a Elohim. Veritrabut. Veritrabut. Beruha HaKodesh. Inkulhan. Vocês acabaram de dizer: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor, Hased Adonai, amor de Deus, aleluia, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, ou todos vós. Essa é a bênção apostólica, mesmo em hebraico. Encerro falando sobre o talit. Talit, ele é utilizado, e aí o mestre ali falaria com muito mais propriedade, tem muito mais estrada para falar sobre isso. O talit, na realidade, ele é utilizado para mostrar para você que você não está à solta. Você tem um governo sobre você. Você tem um governo sobre você. No talit tem 4 de um lado, 4 de outro, que são, na realidade, alguns chamam de barbante. Quem estuda não vai chamar de barbante, senão o professor reclama. Na realidade, são chamados de tzitzi. Diga tzitzi. Kadosh tzitzi. Aquilo ali é santidade. Tem um aí? O senhor tem um aí? O senhor coloca um judeu, ele para colocar, ele antes ora, ele faz todo um ritual, mas eu vou pedir o senhor para colocar, só para eu falar algo, e eu encerro agora, prometo que eu encerro agora, me dá mais 3 minutinhos. Shalom, shalom. Não. Vocês têm que chamar, vocês têm que dizer para ele assim: Shalom, Shalom Erra. Aí ele responde: Tov Todá. Ele vai responder. Eu vou chegar para vocês numa sala de aula ou na igreja e vou dizer: Shalom, Shalom Erra. Aí vocês respondem: Tov Todá. Eu estou dizendo assim: que a paz seja parte da tua vida. E aí você responde: muito obrigado, eu recebo. Não é igual a gente vê alguns crentes: irmão, passa, Senhor, não me dá paz assim que eu não recebo. Eu só recebo paz de quem tem paz. Porque a paz de Yeshua Hamashia excede a todo entendimento, toda ciência. Uma pessoa que fica sem falar comigo porque ela é doente mental, tá? E de repente, porque tem festa, ela vem fazer gracinha comigo, eu dou logo um cheque nela. Digo para ela: você está doente. Kelohim, doença, tem doença em você. Porque se eu vivo num ambiente aqui, num ambiente como esse, e vou para o Rio de Janeiro, cheio de neuras, eu falo isso lá na igreja, hein? Se eu estou debaixo da palavra que foi liberada ontem, e eu continuo um crente irmão, vai se converter. Vai se converter. Mas sabe por quê? Porque eles não aprendem a essência. Eles querem viver no ritual. Se foi Paulo, não sei quem foi, mas escreveu Hebreus capítulo 8, verso 5. Por isso, larga o ritualismo e vai para a essência.
Só você ler que você vai ver isso no original lá. Vai para a essência. Ele diz assim: tudo que Moshe fez é a sombra daquilo que nós iríamos viver na nova aliança. A gente fala que não quer viver mais na religiosidade, mas ainda tem muito religioso aqui. Você sabia disso? Porque eu ainda demora a tirar algumas coisas de mim. Para quem viveu mais de 30 anos dentro da religião. Entendeu? E aí eu encerro aqui. Falei muita coisa, você pegou, não pegou, prometeu. Aqui. Aqui tem um colarim, um sacerdote. E aí, o Edinho ontem pegou a sua mensagem linda, e falou que, na realidade, Jairo estava à sombra. Corretíssimo. Estava à sombra do onipotente, que é Yeshua HaMashiach. Aquela mulher Jairo era religioso, aquela mulher não. Aquela mulher, enquanto o meu mestre vai andando, ela sabia, porque ela era uma judia. Ela não era sírio-fenícia. A sírio-fenícia pegou a aliança na marra. Ela não, a aliança era dela também. A sírio-fenícia, ela vai gritar o nome messiânico lá, a frase messiânica, né? Bendó de Adonai, filho de Davi. Bendó de Davi de Adonai, filho de Davi, recebe, tem misericórdia de mim. A sírio-fenícia, ela vai gritar na marra. Ela não era judia. Por isso que Jesus não dá muita atenção a ela. Antes dela gritar. Enquanto ela só está pedindo, o religioso só pede. Depois ela não pede. Depois ela exalta ele. Que ele é o único. Ele é o único. Aí ele volta para ela. E a mulher com fluxo de sangue, quando ela vem por trás de Yeshua HaMashiach, ela toca onde? Na sua Bíblia está orla, mas na realidade ela toca no Tzitzi Kadosh. Ela se joga no chão, ninguém vê, vai aos pés dele. Ela sabia que a santidade estava aqui, ó. Volta. Imediatamente curada. O sangue estancou. Aí ele pergunta: alguém me tocou? Pois de mim saiu virtude. Eu senti. Sabe por que a igreja não é curada? Porque a igreja quer abraçar Jesus, beijar Jesus, lamber Jesus. A igreja não é curada porque a igreja não toca na santidade. E outra. Quando ele diz, alguém me tocou, ele está falando, alguém tocou na minha santidade. Pedro vai, isso está no original, Pedro vai dizer assim, não pode. Não pode tocar. Porque ninguém pode tocar aqui, ó. Para o judeu. Porque se uma mulher sangrando tocar aqui, esse judeu tem que ficar 41 dias tomando banho. Não entra mais no templo para sacrificar. Aí ele diz assim, mas de mim saiu virtude, poder. Sabe o que ele está dizendo? Os outros dizem até que fica sujo, porque eles já são sujos por natureza. Mas eu sou perfeito. E quem toca em mim sai curado. Quem toca em mim sai curado. Quem toca no tzitzi, na santidade de Deus, sai curado. O Senhor abençoe. Baruch Hashem Adonai, Hine Matov, Umanaim Sheveti Ahim Ganhad. Esse é o Salmos 133.
Baruch Atov Adonai. Louvado seja o nome do Senhor. E que a unidade do Espírito Santo, que a gente diz, quão bom e quão agradável é que haja unidade entre os irmãos. Rine Matov, Manaim, Sheveti, Arim, Ganhat. Se a igreja tem unidade, tem milagre. Milagre é consequência. Se não tiver, eu prefiro a unidade somente. Mas se tem unidade na igreja, tem milagre também na igreja. Se tem unidade na sua igreja, na liturgia, na palavra, na comunhão, queridos, ninguém segura tudo. Ninguém, não tem principado, não tem império das trevas. E eu queria que você ficasse de pé, por favor. Eu queria ler com a sua permissão o seu talite. O senhor me empresta ele, eu não vou colocar. E eu vou ler, eu queria que vocês abrissem as suas mãos. Eu sei que não é fácil. Estudar o hebraico, ou melhor, é muito fácil. Mas em uma hora vocês não vão. Eu quero que vocês gostem do princípio. E Deus vai, com certeza, nesse princípio, honrar você, honrar tua casa, honrar teus filhos. Meus filhos cresceram sob esses princípios. Embora eu não tenha uma característica que eu acho lindo, meu mestre aqui, Cololerri, eu acho lindo. Mas eu não quis tomar isso para mim. Eu prefiro a gramática e ensinar a igreja os princípios de Deus. Lá na nossa igreja, uma vez ao ano, nós temos a festa do resgate dos primogênitos. Todos os pais levam uma oferta, colocam no altar, e só os pais, caso não tenha o pai, a mãe, e leva os filhos para o altar e apresenta ao Senhor e diz: Senhor, ele é teu. Eu só estou cuidando, me dá ferramentas para eu cuidar do meu filho. Esse ano, eu sempre fiz do primogênito. Esse ano nós vamos fazer, na realidade, dos adolescentes. Festa de 15 anos não tem lá na Ágape. Não tem. Festa de 15 anos tem uma outra conotação. Não vou explicar ela aqui agora. Não tem, ok? Nós temos o Bar Mitzvah. É quando uma criança de 14 a 15 anos, todos eles vão ler os 10 mandamentos diante da igreja. Esse é o Bar Mitzvah, para todas as meninas e para todos os meninos. Porque hoje em Israel, meninas e meninos estão no mesmo nível. E eles vão ler, já estão estudando lá, vão ler o decálogo diante da igreja. E aí vai ser uma grande festa, né? Peguem esses princípios. Sem virar xiita, sem virar judaizante, nada disso. Você é brasileiro, você gosta de samba, eu gosto, entendeu? Tá? Seja, mas viva os princípios. E aí abra suas mãos, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech atah Hashem melech et karol. Hatar Adonai, Shama Shamashai, Lecha eti, Boruha, Nekai, Shalom Adonai. Um judeu lê isso cantando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que Ele derrame a paz que excede todo entendimento na sua vida. E seja livre. Tenha a sua família sacerdotal livre. Seus filhos livres. Sem peso da religião. Sem peso. Viva livre. Viva livre. Em nome de Yeshua HaMashiach. Muito obrigado. Tov Adonai. Em nosso coração.
direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito de queremos ver. Oi. Sopra em nós, Espírito de Queremos ver. na presença do Rei, glória está aqui, queremos te Ai, ai, ai. adorar, Santeraçu. no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Louve ao Senhor, sopra em nós, Espírito de que se abra o céu, o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa esperança está em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia! O Espírito Santo está aqui. Ele quer se mover em nós, através de nós, para que o reino seja implantado em cada um de nós. Igreja Santa Imaculada. Que o Espírito Santo venha agir poderosamente. Que se abra o seu reino vem, aleluia. Nossa festa no nosso Deus. Louve ao Senhor, que se abra o céu. Nossa festa no nosso Deus. Se abre o céu e teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus, grande Glória a Deus. Ergue as suas mãos ao alto. Adoremos ao Senhor. Continuemos adorando ao Senhor. Continuemos invocando o Senhor, nosso Deus. Precisamos ir mais fundo. Precisamos ir mais fundo. Louvado seja o Senhor.
Precisamos ir mais fundo, louvado seja Deus. Precisamos afundar ainda mais na imersão do reino dos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Para que entre o Rei, para que entre o Rei da glória, você precisa estar aqui, louvado seja Deus. Para que o Rei possa entrar, você precisa estar aqui. Para o Rei entrar, você precisa estar aqui. Para que entre o Rei, para que entre o Rei da glória. A gente tinha recebido algumas fotos às vezes na internet, e eu acho engraçado o crente. Sai dele, Jesus. Ó, a gente vê umas fotos assim na internet de uma igreja que tá, essa foto já vem passando há um tempo, de uma igreja todinha de joelhos, organizadinha assim, reta, né? E a gente acha bonito aquilo, né? Acha lindo, né? Aí ele pergunta assim: é tão lindo para eles como é lindo para nós. É tão possível para eles como é possível para nós. Às vezes vocês nos veem nos falando sobre religiosos, não significa que nós abrimos mão do relacionamento e da intimidade. Porque há umas loucuras aí, eu não sou mais religioso, aí a gente abre mão de orar. É esquisito isso. Desde que nós começamos aqui, eu estou com muita vontade de orar. Eu queria convidar você agora a esquecer tudo, celular, tudo. Se você não tiver afim, você está liberado. Mas agora nós vamos orar. E eu quero convidar todos a dobrar os joelhos mesmo. Todos dobrar o joelho agora. Eu quero ver sacerdote de joelho no chão. Eu quero ver sacerdote de joelho no chão e cara no pó. Eu quero ver sacerdote de joelho no chão e cara no pó. Eu quero ver sacerdote orando agora, clamando para uma visão, uma visitação do Eterno, uma visitação de Deus. O Rei da glória, eu abro meu coração. Comece a adorar. Eu abro meu coração. Comece a orar. Comece a orar. Dobra o teu joelho. Comece a orar. Eu quero ver sacerdote de joelho no chão. Eu quero ver sacerdote com cara no pó. Eu quero ver sacerdote se rasgando diante de Deus. Jesus, o Rei da glória. Sacerdote de joelhos. Eu abro meu coração. Sacerdote com cara no chão. Eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Para que entre o Rei. Entre o Rei. Jesus, o Rei da glória. Eu abro sim, eu abro meu coração. Eu abro meu coração.
da glória. O Rei da glória. Ele é o Rei. Glória, 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 glória. Alabarachori, cantarabarassuri, odarabaraxari, odarai. Uiuiô. Nalassuri, eita, entra, 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 Rei da glória. Rei da glória. Abra o meu Eu abro meu coração. Jesus, o Rei da glória. É muita glória, Jesus. Eu abro meu coração. É muita glória, é muita glória. É unção. Entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro sim. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Pai querido, em nome de Jesus, nós como igreja da noiva do Cordeiro, como sacerdotes prostrados diante do Senhor, querido Deus, traga avivamento, Senhor, e Senhor, traga vida para a tua noiva, vida para a tua igreja. Deus, ativa cada um desses teus filhos e filhas que estão aqui, Senhor. Tire toda a cinza do altar, tira toda a cinza da nossa vida, ó Deus, e faça a brasa acender de novo, faça o fogo queimar de novo, faça o avivamento sobre a tua noiva, para a glória e louvor de Jesus de Nazaré, Deus. Deus, aleluias. Que o Espírito do Senhor se apodere de você, que o Espírito de Deus se apodere da sua vida, que o Espírito do Senhor te tome nessa manhã, que o Espírito de Deus te faça sentir a sua presença, que Ele sopre agora no seu ouvido, que Ele sopre no seu ouvido hoje uma palavra profética, uma palavra de vida, uma palavra de avivamento, uma palavra de alegria, de paz. Haja alegria, haja transformação, haja alegria, haja poder, haja libertação, restauração, para a glória de Jesus o Senhor. Fique de pé, noiva querida. Delamarga Surya Fas, me canta rebias. Dele me andrei que erganas, bierganas, orosure mandele que aras. Dele me erganas, orosu de mandele que erganas, ribiandas. Dele me erganara su de mandala halasu de bandere que amas. Dela manas herera manas la manas robanas. Anchalon rebacasso rebarasi. O Espírito está aqui, aleluia. Marasube canta lá serre manarasube andeflácia. Ei que orgonoroso de balahasidi. Alambele que orgonoroso de balarasubi é faz. La manaigergana basubiande lele manabahasibi vasibiantes. Que venha avivamento sobre a tua vida, sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Dê um abraço no seu irmão que está ao seu lado. Dê um abraço nesse irmão e diga: eu sou o templo do Espírito. Diga: o Espírito de Deus habita em mim. Habita em mim. O Espírito de Deus se manifesta. Louvado seja o Senhor Jesus. Ramanai Kergeroso. Velevicantria Ozoromane que arganaha sob a face. Erga a tua mão e diga: eu sou adorador. Eu sou adorador. Diga: o Espírito adora Jesus através da minha vida. Aleluia, Jesus. Pode tomar seu lugar, queridos, em nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Fica aqui. Fica aí. Vou deixar vocês cansar um pouquinho.
Escute aí agora. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. E eu queria que todos os pastores presidentes, se possível, peguem uma cadeira e sentem aqui pertinho de mim. Aqui, todos os pastores presidentes. Presidente de campo, presidente de ministério, pegue sua cadeira. Sente todos aqui deste lado, aqui pertinho de mim, aqui, por favor, rapidamente. Por favor, os pastores presidentes, todos sentem-se aqui pertinho de mim, rapidamente, por favor. Aleluia, Jesus. Todos os pastores presidentes de ministério, pode ser acompanhado com a sua digníssima esposa, não tem problema. Pode sentar por aqui assim, ó, não tem problema não. Isso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Rápido, isso, por favor. Isso, obrigado. Obrigado por me dar essa honra. Louvado seja Deus. Aleluia. Pastor Marcos aqui. Aleluia. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Sente perto do seu príncipe. Pastora Edilane, venha sentar aqui, minha filha. Pastor, só não é pastor presidente? A quem muito foi dado, muito é cobrado. Não faz cara ruim, vem depressa. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Pastora Fátima, está demorando por quê? Aleluia. Está aqui, está debaixo da minha autoridade. Porque o Eterno me deu um cajado. E eu não abro mão dele. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Os outros que já são, não preciso chamar, né? Venha lá. Quem está representando o pastor presidente? Pastor Tiago, você já é, né, mano? Vai abrir ministério, é ou não é, Clemens? Então, ligeiro. Ó, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomando o cálice da nova aliança, ele diz: tomai e bebei, esse é meu sangue que é derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que bebedes, todas as vezes que comedes e bebedes, em memória de mim, até que ele venha. O tema que eu quero ministrar sobre a vida de vocês, e para você, obreiro que está aqui, na noite em que ele foi traído. O que você faria na noite em que você é traído? O que você faria na noite que você é traído? Quem quer viver o reino de Deus, e quem quer viver a vida do reino, não pode ter outro modelo que não seja o rei. O rei é o modelo do reino. Um reino é o que o rei é. Se o rei é mau, o seu reino é mau. Se um rei é de paz, o seu reino é de paz. Davi era um rei guerreiro, e por isso Davi passou boa parte do seu reinado em guerras, para conquistar em nome do Senhor. Já Salomão era um reino de paz, era um reino de alianças, e Israel viveu em paz. O modelo do nosso reino é Cristo, que é o modelo do reino sobre nós. Ele é o modelo de todos nós. Não há outro parâmetro para que eu, como sacerdote, tenha como fundamento na minha vida que não esteja 100% Cristo. Nenhum de nós que militamos o reino de Deus podemos ter outro modelo para nós que não seja Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso padrão. Ele é o nosso exemplo, é aquele a ser imitado, é aquele a ser seguido. Nós temos um pastor em Alagoas chamado Fernando Padilha, nosso secretário executivo da convenção em Alagoas. É um pastor ainda jovem, mas de muita liderança. Você vai na igreja do pastor Fernando Padilha, ele tem um estilo de se vestir, de cortar o cabelo, de se arrumar. Você chega na igreja dele, todos os obreiros cortam o cabelo do mesmo jeito, andam do mesmo jeito, e se vestem e falam e são como ele. Até na marra, são marrento, né? Estilo de quem?
do modelo. Mas o modelo para nós é Cristo. Eu me lembro da minha família, minha avó ou minha mãe dizia assim para nós: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. O que era uma grande covardia com a nossa geração. Porque não há como eu fazer o que ela manda, porque a minha tendência é fazer o que ela faz. Não tem como eu fazer o que ela manda, se o que ela manda é diferente do que ela faz. Como não tem como nós, às vezes eu vejo nos nossos encontros, nas nossas reuniões, eu vejo vocês e eu conheço vocês, porque eu vou à igreja de vocês, e lá vocês são rigorosos com os membros, para sentar no primeiro lugar e tudo, e quando vocês vão para um evento como esse, vocês são desobedientes. Todo mundo quer dar um jeitinho. Todo mundo quer criar um novo formato e um novo modelo. Mas aí eu louvo a Deus porque na Bíblia nós temos enormes exemplos, como Paulo, quando ele diz assim: sede meus imitadores. Pode me imitar. Porque se você me imitar, você vai se dar bem, porque eu imito Cristo Jesus. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E nós, como sacerdote, precisamos sim ser modelo. Tem que ter coragem de bater no peito e dizer para a igreja: pode me imitar. Porque você só vai ter ousadia de dizer para a tua igreja: me imita, quando você for imitador de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. E para viver a vida do reino, eu preciso imitar a Cristo, porque Ele é o Rei da glória. Mas aí, voltando para o texto, na noite em que ele foi traído, e nós, pastores da nossa geração, sabemos exatamente o que significa a palavra ser traído. Porque nós vivemos quase que uma rotina de traição dentro da igreja. Vivemos quase que uma rotina de traição na convivência com os irmãos, na convivência com os obreiros, na convivência com os líderes, porque volta e meia nós somos traídos. Mas eu quero que você vire para o seu colega que está ao seu lado de ministério, e você que é obreiro que está aqui, diga assim: engole o choro. Engole o choro. Porque há traidores sim na mesa. Mas o problema não é os traidores da mesa. A questão não são os que se assentam à mesa. A questão é aquele que parte o pão na mesa. Porque o fundamento está naquele que está na cabeceira da mesa. Se eu sou traído e eu tenho Cristo como meu modelo, eu ainda assim partirei o pão, e ainda assim lavarei os pés do traidor, e ainda assim darei cálice, e darei do meu sangue, para ele beber se preciso for. Porque dentro do propósito do reino, é um reino de resgate. E o reino resgatador, que é o reino de Deus, ele resgata até mesmo os traidores. Fácil é viver com os bajuladores. Difícil é viver com os traidores. Mas você que foi chamado para o reino, e você que foi chamado para implantar o governo do reino na terra, precisa se adaptar a conviver com os traidores, de modo a colonizá-los, a fim de que eles sejam resgatados para a glória de Jesus o Senhor. Deus não te chamou e não te deu um cajado e uma unção para que você seja bajulado. Deus não te deu um cajado e uma unção para você ser o primeiro da fila. Deus não te deu um cajado e uma unção para ter prioridade. Deus não te deu um cajado e uma unção para que você seja servido. Deus te deu um cajado e uma unção para suportar os traidores e servi-los, louvado seja o Senhor.
Porque precisa de muita unção para servir o traidor. Precisa de muita unção para beijar o traidor. Precisa de muita unção de amar o traidor. Porque certamente vocês não passaram por isso. Sim, não? Já passou por isso aí? O senhor já passou por? Inúmeras vezes. Aquele que você mais confiava. Aquele que você deu todo o crédito, aquele que não tinha nada e você dividiu com ele a sua honra, que você deu o prato na mão dele, que você deu a sua comida, que você deu da sua unção, porque coloca uma coisa na tua cabeça, obreiro, a unção que está em você não veio direto do céu, ela veio do céu, mas ela passou pela vida do sacerdote, porque ele é o chifre que vai derramar o azeite sobre a tua cabeça. Unção não cai do céu como chuva. Unção passa pelo chifre do carneiro até cair na cabeça daquele que há de ser ungido. Não se engane com essa mentira maligna que quem me ungiu foi Deus. Deus sim te escolheu. Mas quando Deus te escolhe, Ele escolhe um sacerdote. Deus havia escolhido Davi, mas você não pode se esquecer de Samuel. Se não fosse Ana, Davi não seria rei. Ó, como é que é o processo? Primeiro vem lá em Ana. Nada na tua vida vai começar por você. Eu sou um ovo. Nasci sozinho do ovo. Precisa da galinha, chefe. Precisa da chocadeira. E quantas vezes, e quantas noites, e quantos dias você não passou chocando obreiro? Quantas noites, apóstolo Sirleno, não foi necessário para chocar o divino? Quantas noites nós não passamos chocando aquele obreiro, para ele virar gente. Largar de ser incircunciso, largar de ser rebelde, largar de ser filisteu, largar de ser sanguinário, largar de ser mau, largar de ser doente. Mas quando ele se cura, ele nem lembra do médico. Eu me lembro que quando eu era pastor em Brasília, nós tínhamos um ciclo de oração à tarde na igreja, e umas missionárias dirigiam esse ciclo. Aí de manhã elas visitavam as irmãs e tal, convidando, e visitaram uma senhorinha da igreja, e ela estava enferma, estava com febre, dor no corpo, e as missionárias empolgadas oraram por ela, ministraram a unção de cura sobre a vida dela. Quando foi de tarde, ela estava aqui no altar, e começou o ciclo de oração, e logo de repente, depois do segundo hino, entrou quem? A velhinha doente. A velhinha que estava enferma de manhã, agora de tarde estava curada, louvado seja Deus. E as missionárias empolgadas aqui, falaram assim, vamos dar uma oportunidade para ela contar o testemunho, porque o testemunho de cura vai avivar a igreja. E deram o microfone para a velhinha. E a velhinha pegou o microfone, tremendo, e disse, irmãos, Pai do Senhor, hoje de manhã eu estava muito doente. E a missionária Nilton, mas a missionária Terezinha me visitaram lá em casa. Fizeram uma oração pela minha vida. Foram embora. A oração delas não valeu de nada. O meu filho chegou logo depois e me deu um comprimido. Eu tomei, tô boa aqui só. Engole o choro. A oração dela não valeu de nada. Nem isso que acontece, querido. Você pega o cara lá no mundo, lá no na boca do fumo, você ganha ele para Jesus, você paga o preço, você ora, jejua, né? Paga o preço pelo inimigo. O cara bate na sua porta de madrugada, leva problema para sua casa. Aí o dia que cai a unção dele, ele disse, Deus me escolheu, eu não tenho nada com homem. Eu não tenho nada com ele. Meu
negócio é com Deus. O teu negócio nunca foi com Deus, porque se você não honra aquele que te ungiu, certamente Deus não anda contigo. Porque se você tem o Espírito de Deus, a primeira coisa, Ele vai te ensinar a honrar o seu sacerdote, a honrar aquele que te ungiu, a honrar aquele que te honrou, a dar honra àquele que um dia abraçou você. Mas aí na noite que ele foi traído, estavam os caras na mesa, os traidores, tudo lá, imagina, a reunião dos traidores. A convenção, foi a terceira convenção de Jesus, né? A terceira, que foi 3 anos. A terceira convenção, nós já fomos mais, estamos chegando na 10ª. A terceira convenção do ministério de Jesus, tinha na mesa 12. Um traidor, um que ia negar e um que não acreditava em nada. E uma meia dúzia de frio na fé. Mas aí na noite que ele foi traído, a Bíblia diz que ele partiu o pão. Ele não partiu o pão para os seus amigos. Ele não partiu o pão para os seus aliados. Ele não partiu o pão para aqueles que acreditavam nele. Ele não partiu o pão para aqueles que honravam ele. Ele não partiu o pão para aqueles que verdadeiramente reconheciam o seu chamado. Ele partiu o pão para aquele que havia acabado de traí-lo, aquele que havia acabado de entregá-lo, e para aquele que dizia na mesa: eu não acredito em nada. E ainda havia um outro que estava ali, cheio de vigor, cheio de fé, dizendo: Senhor, eu jamais te abandono. Basta do corneteiro tocar 3 vezes, eu vazo na braquiária. O apóstolo Clemilson, na última convenção, ele disse assim, eu falei para ele: eu preciso aprovar uma coisa na Assembleia, você está do meu lado? Eu preciso do seu apoio, do seu voto, da sua firmeza para a gente passar essa moção. Ele falou: estou contigo, presidente. Desse ano, estou com você. Começamos a Assembleia. Todo mundo concordando que a convenção tinha que ser de 2 em 2 anos. Era o que eu queria. Mas ele queria 1 ano. Não, ele falou: eu estou contigo. Quando a maioria começou a dizer: não, nós queremos de 1 ano, 1 ano, 1 ano, eu quero 1 ano, eu quero 1 ano, eu quero 1 ano, ele apertou minha mão aqui do lado e disse: ó, presidente, eu estou te deixando sozinho, eu estou indo com a maioria. Pelo menos avisou. Na manhã que eu fui traído. Você lembra? Na manhã que eu fui traído, eu ainda tive que dizer que eu te amo. Na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão. Ele derramou o cálice. E ele lavou os pés do traidor. Mas quando eu leio esse texto, apóstolo Luiz, pastor Fabrício, quando eu leio esse texto, pastor Jorge, eu consigo compreender pelo Espírito que o autor não encontrou palavras para dizer o que estava acontecendo na mesa. E a única coisa que veio no coração do autor é dizer, na noite que ele foi traído, porque de fato, aos olhos humanos, ele estava sendo traído. Mas eu ouso dizer aqui, contrariando o autor, em dizer que Jesus jamais foi traído. Ele jamais foi traído, porque eu só me sinto traído quando eu espero algo de você. Eu só me sinto traído quando eu deposito em você uma confiança ou um crédito que você não pode me dar. Eu tinha uma amiga psicóloga e ela disse assim, a gente conversava sobre alguns assuntos e ela dizia assim para mim: Hélio, você não tem amigos. E eu disse para ela: não, eu tenho amigo. Não é possível que eu não tenha amigo. Com 30 anos eu não tinha amigo? Não, eu tenho amigo. Ela disse: olha para mim. Eu olhei para ela: diga comigo, você não tem amigos? Eu disse: eu tenho amigo, sim. Ela disse: diga comigo, você não tem amigos? E aí eu disse para ela: eu tenho amigos, sim. Aí ela falou assim: deixa eu te explicar. Na psicologia, na vida, na mente, você precisa entender uma coisa: você não tem amigos, você é amigo. Porque quando eu tenho amigos, eu espero a iniciativa deles. Quando eu me lanço para eles, louvado seja o nome de Jesus.
Não sou eu que espero a ligação dele, sou eu que ligo para ele. Não sou eu que espero uma visita dele, sou eu que visito ele, porque eu sou amigo, louvado seja Jesus. Quando a bispa Maria José começou a presidir a convenção no estado de Alagoas, eu tinha ensinado algo para a apóstola Gleick, e aí um dia a apóstola Gleick foi visitar a Maria lá em Alagoas, estava elas sozinhas lá na convenção estadual, e aí a bispa veio chorar as mágoas para a apóstola. Olha, o povo aqui me abandona, o povo não sei o quê, e o povo me ama. E a apóstola Gleick sentou com a Maria e disse: Maria, diga assim comigo: ninguém me ama. Porque isso eu ensinei para ela. Diga assim, diga, ninguém me ama. Aí a Maria disse: não, mãe, mas tem umas pessoas que me amam. O pastor Eduardo me ama, né? Tem uns 3 aqui que me amam. Tem o, né? Não. Diga comigo, Maria, ninguém me ama. E Maria, muito contrariada, depois de umas 6 vezes isso aí, Maria disse: ninguém me ama. Ela demorou a entender que ninguém amava ela. E exatamente o que levou Jesus a não ter o sentimento de ser traído é que Jesus tinha absoluta certeza que não era Pedro que amava, não era Judas que amava, não era Mateus que amava, não era Lucas que o amava, e nem mesmo João. Quem estava na mesa cheio de amor era Jesus de Nazaré. Ele tinha amor por eles. E por ele amá-los de tal maneira, ele não esperava nada em troca. O que frustra o seu ministério é você achar que a sua igreja te ama. O que te machuca na obra é você achar que o povo te ama. O que te machuca no ministério é você achar que o obreiro te ama. O que machuca você no ministério é você achar que aquele obreiro que senta na sua mesa, que come do teu jantar, que bebe da tua Coca-Cola. Não, agora foi forte. O cara bebeu a tua Coca-Cola, mano. Gelada. E ele é capaz de te trair. E não importa o que você fez, não. Ele vai dizer que você fez algo, ele vai dizer que aconteceu algo, mas não é, nada aconteceu, nada é suficiente. Ele te trai, porque ele é um caráter traidor, é da natureza dele, porque o que levou ele a trair é porque ele é humano. Mas o dia em que o reino de Deus vier sobre nós, resistiremos firmemente contra o sentimento do traidor. Louvado seja Deus. Quando o reino estiver dentro de nós, e qualquer vento de rumor, de traição, nós o repeliremos. Está aqui meu amigo, vice-presidente da convenção, apóstolo Clemilson Pereira. Um dia ele foi a Goiânia, e uma determinada pessoa, um pastor, chamou ele para conversar. Preciso falar com o senhor. E eu lá no meu escritório, e eles foram se encontrar, não sei aonde. Porque traidor sempre leva lugar legal, né? E aí, chegou para ele e começou a falar um bocado de coisa. Olha, eu quero te falar isso, eu não concordo com aquilo, e que patati, patatá, e não sei o que, tatatá. Quando terminou a conversa, o apóstolo Clemilson me ligou e disse: eu preciso falar com o senhor. Autoridade. Aí falou: vou aí na sua sala. Ele entrou. Na época o escritório era pequenininho assim, ele entrou. Oi, meu pai, preciso falar com você. Aí ele se sentou na minha frente, falou: preciso falar com o senhor, que o fulano falou assim, assim, assim. Eu vou, para. Ele: o que foi? Para, eu não quero ouvir. Porque se você vem falar o que ele te disse, você é igual a ele. Falei ou não falei para você? Pensa no negão que ficou bravo, meu irmão. Ele bateu, bate a mão, como você fez. Epa! Como é que o senhor fala assim comigo? Você é igual a ele. Porque quem empresta o ouvido para o mal é do mal.
Quem presta o ouvido para mentira e fofoca é como ele. Porque quando você sentou-se para ouvi-lo, você foi avalista dos sentimentos que estavam nele. Apóstolo Clemilson ficou zangado comigo. Ficou brabo. Mas aí ele acalmou e eu falei, deixa eu te explicar. Aí expliquei com ele com amor. Ele aprendeu, nunca mais ouviu. E olha que já tentaram. Pode procurar ele amanhã, se vocês quiserem. Olha que na hora, nem eu sei como é que eu falei isso para ele. Foi do próprio Espírito. Porque eu, humanamente falando, não tenho coragem de encarar um cara desse tamanho, mano. Numa sala de 3x4 não dá. Porque para onde eu corresse, ele me pegava. Mas eu me levantei como um gigante naquele dia. Foi ou não foi, meu pai? Eu me levantei como um gigante. Eu acho que eu não sei se a apóstola Jô estava lá. Acho que não. Eu reconhecia uma coisa que muito ministro não entende, é que para minhas ovelhas me obedecer, eu tenho que obedecer. Para ela ser submissa, eu tenho que ser submissa. E há uma diferença entre submissão e obediência. Eu posso obedecer e ser insubmisso. Como eu posso ser insubmisso e obedecer. Eu mando aquele garoto pegar aquela cadeira, ele diz, tudo eu, tanta gente aí, tanto bem para fazer. Ele vai lá e pega, ele me obedeceu. Mas ele foi insubmisso. É verdade ou não? Mas eu nunca fui insubmisso com meu pai. Viu, meus irmãos? Mas no dia que eu fui traído, na noite que ele foi traído, ele partiu o pão. E sabe o que eu entendi depois desses, agora, amanhã, faz 31 anos de pastorado. O que é mais difícil para nós aprendermos como sacerdote é que, e eu vou te ensinar isso hoje, simples aqui, daqui a pouco a gente acaba, é que você, a igreja, não te ama. Eu postei esses dias nas redes sociais, a apóstola Jaqueline até me chamou no privado, que isso, pai? Eu acho que é a pessoa que eu estava em depressão. Não, tá triste, não, o apóstolo está triste, está sozinho lá e tal. Eu falei, não, eu entendi em Deus que ninguém me ama. Eu não estou fazendo tudo isso que nós estamos fazendo, militando nesta causa que nós estamos militando, porque eu tenho a ilusão ou alguma certeza de que vocês me amam. Eu tenho absoluta certeza que vocês não me amam. O que me faz estar aqui é porque quem me amou primeiro me fez amar vocês e amar esse propósito e amar essa aliança, e por amor eu me submeto, e por amor eu me sacrifico, e por amor eu me entrego. Louvado seja o nome de Jesus. Porque no dia que o meu combustível acabar, eu não faço mais. E não tem dinheiro que faça você fazer. A obra que o apóstolo Duque faz no Rio, que a apóstola Enilda faz, o apóstolo Clemilson, não tem dinheiro que pague, Fabrício, o que você faz na Baixada. Porque se for contar por carga horária, se for contar por valores, mensurar, não há nada que pague o que o pastor Marco Aurélio e a pastora Silvana estão fazendo ali no Mar de Germano, em Aparecida de Goiânia. Porque a única coisa que nos faz queimar ainda, a única coisa que faz a chama ficar acesa, é um combustível chamado amor, um amor incondicional que está em nós. Por isso, nunca deixe que o combustível do seu ministério seja dinheiro. Eu vou repetir. Não deixe nunca que o combustível do seu ministério seja dinheiro. Porque no dia que o combustível do seu ministério for dinheiro, você se trairá você mesmo. Todos os ministros que fizeram do seu ministério fundamento e base em dinheiro se perderam. Jesus nunca pregou por dinheiro. Nunca amou por dinheiro.
Se você ama por dinheiro, isso é prostituição. Se você faz a obra por dinheiro, isso é prostituição. E o reino de Deus não me chamou para ser prostituta. E tem umas barata. E tem umas rampeira. Descarada. Porque tem umas prostitutas que ainda fingem, né? Te dá um carinho. Mas tem outra não que é descarada. Ela fala, é dinheiro que eu quero. Quantas vezes vocês receberam ligação de pessoas e disseram assim, quanto que você vai me dar para me pregar na tua igreja? É descarado. Tinha uma frase aí do mundo que dizia assim, dinheiro na mão, não precisa completar o resto. Isso é prostituição. Dinheiro na mão, agenda confirmada. Dinheiro na mão, vai cair fogo do céu. Isso é prostituição. Idolatria. Espírito de engano. Para que o reino de Deus aconteça na minha vida, eu tenho que entender que eu preciso amar. E se você, sabe por que a obra de Deus está pesada para você? Algumas pessoas dizem, você deve ser tão pesado. Eu falei assim, eu não sinto. E porque eu faço por amor. Mas no dia que acabar o amor, vai ser pesado. Faz amor sem amor. Faz amor sem amor. Se deita com alguém sem amor. Sem desejo, sem calor, sem alegria. Alguma intenção tem que haver, sentimentos valiosos tem que te levar para esse tipo de relacionamento. E por que nós estamos fazendo a obra sem amor? Porque o que vai fazer você suportar os rebeldes da mesa? O que vai te fazer você suportar os atrevidos? O que vai te fazer suportar aqueles que te afrontam? Na cara dura, dentro da igreja, que te apontam, é só amor. Você tenta desistir, mas o amor vai mexendo e falando, não dá, vou levantar e vou lá. Né? Dá vontade de largar tudo, dá vontade de largar tudo e ir embora. Irmãos, eu perdi a conta de quantas vezes eu tenho desejo de ligar para vocês e dizer, tchau. Ontem mesmo acordei demais com vontade. Acordo direto com vontade disso. Falou, eu estou nos 4 dias perfeitos. É só sentar ali na mesa e dizer tchau. Já estou velho, vou cuidar da minha vida. Vocês cuidam dos problemas de vocês para lá e me deixem em paz. Mas o que faz a gente continuar é amor. Eu estou falando de mim porque eu não posso falar de vocês, mas eu sei que vocês também. Quantas vezes aquele portão não bate lá, Jorge? E você está lá olhando para Antônio, meio atravessado, o telefone bate ou alguém bate no portão. Falou, pastor, veio aqui que o meu marido está endemoniado. Aí eu falei, rapaz, eu vou mandar as irmãs para o inferno logo de vez. Mas o que faz você se levantar é o amor. Eu estou falando de cansaço, não. É aquele dia que você abre a sua geladeira e na sua geladeira não tem nada. E você tem que se levantar e ir para o altar e dizer, Jesus Cristo é o provedor da minha e da sua vida. Quantas vezes você não sai de casa, deixa a sua mulher doente e vai para o altar e diz assim, Jesus cura. E aí tem uns analfabetos de plantão que diz assim, a gente tem que viver tem que pregar o que vive. Não quero saber quem. O único que eu conheci até hoje que vive o que prega chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Não há homem humano na vida que prega o que vive. Primeiro, o que você prega não é seu. O que você prega é verdade absoluta. Fundamento vem do céu, é verdade. Quantas vezes tive que ir a pé para a igreja sem ter nada em casa?
e pregar alegre. Quantas vezes eu orei de coque, lá na igreja, eu orava de coque, na igreja que eu pastoreava. Senhor, meu Deus, os irmãos olhavam e falavam assim, pastor é um infeliz, não, nem para curvar o joelho. Mas não é, porque eu não podia curvar o joelho, porque o altar era assim, Assembleia de Deus, e se eu curvasse o joelho, o fundo do meu sapato ia aparecer a caixinha leite bom. Na época era o Parmalat, que eu botava debaixo do sapato para poder não entrar a lama da samambaia. Mas isso não fez Deus ser mais provedor ou menos provedor do que Ele é. E nem fez Ele ser menos ou mais Senhor do que Ele é. O que você faria na noite que você é traído? Na noite que nós somos traídos, nós queremos Nós queremos? Só que a nossa justiça, e é isso que todos nós queremos, justiça. Porque crente ama justiça, crente ama coisa justa. Só que a nossa justiça está contaminada com sentimentos de vingança. O que nós chamamos de justiça, para Deus é injustiça. Um dia uma irmã me ligou, aí do Nordeste, e disse assim para mim, apóstolo, estou ligando para o senhor me ajudar num propósito. Eu falei, diga minha irmã, o que eu posso ser útil? Eu quero que o senhor ore comigo, porque meu marido não quer Jesus, já não quer nada, eu quero que o senhor ore comigo para Deus preparar e levar. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, eu estou fora desse negócio, irmão. Isso é assassinato. E a senhora chamou Jesus para ser cúmplice. E eu também, eu falei, estou fora, tenho medo demais de cadeia, você está maluco? Porque se comprovar que a minha oração matou ele, eu sou cúmplice. E ela acha que isso é justiça, mas isso é contaminado com vingança. E esse sentimento não provém do céu e não é do reino. Então ele não posso me aprofundar e nem beber e nem me limpar e nem me lavar. Eu tenho que repelir esse sentimento que é maligno. Quero te contar uma coisa, pastor Marcos. Você não sabe o que está acontecendo com o Aldir. Mas eu vou te contar em amizade para você orar comigo. Mentira, eu só quero que você saiba para contar para outro também. Porque quem sabe o segredo de alguém, e ele é do reino, ele guarda consigo como um túmulo. Porque você tem o poder de perdoar pecado. O que você soube, você mesmo pode anular. O que você soube, você pode dar fim. O que você soube, você pode trazer remissão. O que você soube, você pode trazer perdão e resgate. Mas como o reino não está em nós, o que eu quero? Justiça. Eu penso que todos os jornalistas que fazem jornalismo hoje no Brasil, eu creio que eles fazem escola na mesma faculdade. Porque todos eles lá são juiz, promotor, né? Eles são delegado, eles são tudo. Ele manda prender, manda até matar. Os jornalistas das TVs faladas hoje do Brasil. Quem deu a eles o poder da justiça? A eles foi dado apenas o direito da informação e não do julgamento. E deram para nós uma ferramenta chamada WhatsApp, Facebook, Instagram e todos os outros ans da vida, apenas para informar e não ser sócio do Jornal do Inferno. Porque só o Jornal do Inferno propaga pecado. Sabe por que o Brasil vai mal? Em alguns aspectos. Sabe por que ele vai mal? Porque ninguém promove o que a apóstola Enilda está fazendo de bom. Ninguém promove os projetos sociais que vocês fazem nas igrejas. Ninguém promove aquele que auxiliou alguém que estava nas drogas e resgatou ele. Mas basta eu matar alguém, eu vou virar celebridade. Porque eu vou sair no horário nobre da TV, se matar a mulher, principalmente.
Se eu matar gay, eu vou sair em todos os jornais do Brasil. Porque a mídia brasileira promove o mal. E generaliza o mal. Uma vez uma jornalista do ex-jornal, Jornal do Brasil, me ligou na época da PL 122, queria saber a minha opinião. O que eu achava da PL 122. Eu disse a ela, eu acho que toda a violência, assassinato ou qualquer coisa, já está previsto no Código Penal brasileiro, em qualquer circunstância. O que se você quer criar um atenuante, um agravante, melhor dizendo, contra algum crime, basta você criar um projeto de lei e criar um agravante sobre uma causa qualquer. Agora, nós não temos nada contra o ser humano. Agora eu quero que a senhora me diga, senhora jornalista, quero que a senhora vá às delegacias do Brasil e procure saber quantos pastores bateram em homossexuais. Mas se a senhora for para as delegacias do Brasil, a senhora vai encontrar skinheads, a senhora vai encontrar neonazistas, a senhora vai encontrar isso e aquilo contra eles. Mas nós não, nós oramos por eles, para que Cristo Jesus traga luz, louvado seja Deus. E isto não é vingança, isso é amor. Um sacerdote precisa ser munido de amor. Um sacerdote precisa ser contaminado por amor. Um sacerdote contaminado por ódio não pode servir o pão. Porque se você está contaminado com ódio, o seu pão será pão de dor. Se você servir o cálice com ódio, com raiva, o teu cálice será um cálice maldito. Eu vejo pastor que não consegue perdoar. Meu irmão, você que é membro de uma igreja, se você não consegue perdoar, nem para ser crente tu presta. Quem não consegue perdoar, nem para ser crente presta. Porque o verdadeiro cristão, ele é por excelência perdoador, louvado seja Deus. Diga assim, eu quero o dom de perdoar pecados. Ah, mas eu não consigo perdoar, apóstolo. Nossa, eu não consigo perdoar de jeito nenhum. Querido, se tu não consegue perdoar, quem governa o teu coração é o inferno. Porque é o inferno que é acusador. É o inferno que guarda mágoa. Por que o diabo está alvoroço até hoje? Amargurado. Mas eu sou de Deus? Pode me tacar pedra. Eu ainda assim vou te amar. Pode me dar um tapa na cara, eu ainda assim vou te amar. Você pode me caluniar, difamar, me desprezar, eu ainda assim vou te amar. Você pode me desprezar, você pode me ignorar, você pode fazer tudo, mas assim ainda eu vou te amar. O que mais mata o acusador, o que mais mata aquele que te fere, o que mais mata aquele que te machuca, não é você revidar, é o seu silêncio. Diga assim comigo, silêncio, arma poderosa. Diga tempo, arma eficaz. Se você souber usar o tempo e o silêncio, você vence. O meu rei, no pior dia e na sua pior batalha, ele enfrentou a sua guerra diante dos seus malfeitores, acusadores, caluniadores, aqueles que bateram, aqueles que o açoitaram, aqueles que zombaram, colocando coroa de espinho sobre a sua cabeça. Ele passou aquele período todo crucificado em silêncio. E 2019 anos depois, nós estamos aqui reunidos. Agora não são mais 500 ou 5 mil, mas são milhões de milhares de adoradores que adoram o Rei que ama, o Rei que perdoa, o Rei que em silêncio sofre sozinho, sofre calado, mas ele espera o tempo da justiça que vem do céu. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Esperar justiça
não é deixar impune. É apenas saber o tempo de quem de verdade pode julgar. Porque saiba de uma coisa, nada do que tu plantou, nada que tu semeou, nada que tu construiu, nada que tu edificou, sobre preceitos de vingança, de mágoa, de revolta, de divisão, de tudo isso, nada passará impune, porque haverá o dia do julgamento, e naquele dia você será julgado com justiça. Não tenha sede, tanta sede de justiça. Sabe o que o Brasil está vivendo agora? Uma crise impressionante institucional. Porque o judiciário está se deparando com seus erros. E sabe por que o judiciário está se deparando com seus erros? Porque tiveram pressa de fazer justiça. E a justiça que foi feita está tendo que ser admitida como vingança. Não estou isentando de culpa, mas justiça tem que ser feita com justiça. Um dia eu estava vendo uma matéria no jornal, um juiz mandou fazer uma desapropriação de um prédio lá em São Paulo. Era direito do proprietário receber o seu imóvel. E era justiça. E o juiz determinou a Polícia Militar, a Guarda Municipal de São Paulo, para desapropriar o prédio e devolver ao proprietário. E a guarda subiu para desocupar ou evacuar o prédio. Só que, quando a guarda subiu, descobriu que o prédio estava invadido por pessoas, portadores de necessidades especiais, crianças, mulheres grávidas, homens e mulheres doentes. E quando o juiz mandou colocar todo mundo na rua, ele cometeu uma injustiça. Porque na sede de fazer justiça, eu não posso promover junto injustiça. Porque era dever do juiz convocar o Estado brasileiro, o Estado do governo de São Paulo, para ir lá procurar assistência social, fazer um levantamento, encaminhar as pessoas para lugares adequados, e aí sim, devolver ao proprietário o seu prédio. Na igreja a gente quer fazer justiça. E quando chega uma informação na mão da gente, a gente quer justiça. Só que a gente não pensa que aquela informação é uma bomba. Ela pode matar uma pessoa, ela pode matar um sonho, ela pode matar um ministério, ela pode destruir uma família, ela pode acabar com tudo, ela pode colocar alguém no gueto. E nós não averiguamos todos os casos e ainda mais, julgamos pela nossa própria justiça. Só que a nossa justiça, ela é falha. Ela não tem olhos para as consequências. Ela quer apenas um resultado mediático. Pastores meus, amados e amadas do Senhor, não espere que a sua igreja te ame. Ame a sua igreja. Ame as pessoas que estão na sua igreja. Ame as suas ovelhas. Ame os membros. Ame o ministério. Ame o seu chamado. Porque, queridos, quando aquele camarada liga, aquele que te traiu, liga, te pedindo apoio, a única coisa que você quer é dar um cascudo nele. É ou não é? E depois o cara ainda te visita e diz, agora nós somos companheiros. Que dia, irmão? Vamos andar junto agora. Como, querido? Me explica isso aí. E ele ainda diz assim, eu sou amigo dele. Somente por amor que você vai lá e abraça de novo. Você vai lá e ama de novo. Você vai lá e ministra o reino sobre a vida dele. Você vai lá e mostra que você é maior do que ele. Porque Jesus deu uma lição em Judas. Quando Judas traz Jesus e Jesus chama assim, oi amigo, rapaz, deve ser duro demais para mim ouvir um negócio desse. Você me ama mais agora. Rapaz, deve ser duro demais, não é? Quando eu comecei a presidir a conversão, tinha uma igreja aí em Goiânia, tinha um boato que o povo, os obreiros da igreja não gostavam de mim, só o pastor e a esposa. Os obreiros não gostavam de mim de jeito nenhum. Era um boato que rolava lá em Goiânia. Aí, o que aconteceu? Eu comecei nessa igreja toda semana.
Toda semana eu ia lá. Mas eu não ia lá para tirar satisfação, me explicar, não. Eu chegava lá, alguém tinha falado para mim, fulano não gosta de você. Aí eu chegava nele, aí eu chegava lá na igreja, abraçava ele, assim, meu irmão. Aí eu beijava ele, nossa, eu te amo tanto. Ele ficava me olhando assim, esquisito. E eu comecei a fazer isso durante muito tempo. Sabe o que acontece hoje? Todos daquela igreja ainda não me amam, mas eu amo eles mais ainda. Eu não ia ousar dizer que eles me amam, né? Mas eles me toleram. E eu amo eles mais ainda. Porque só o amor de Cristo que está em nós para encobrir uma multidão de pecado. Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe qual é o grande mistério desse reino? É que eu só posso amar se a graça estiver dentro de mim. Porque de graça eu recebi, de graça eu vou dar. Pastor Luciano falhou comigo. Eu vou amar o Luciano mais do que eu amava antes. Porque você parou para pensar que às vezes Deus permite que alguém te traia? Não é para ele se tornar traidor? Deus nunca teve propósito de diminuir Judas a condição de traidor. Deus tinha apenas o propósito que alguém tinha que entregar Jesus. Porque o grande propósito de Deus era transformar Jesus em vencedor, em rei de Israel. E quando Deus permite que alguém te traia, quando Deus te permite que alguém faça isso com você, é porque Deus está te treinando para que você possa ser verdadeiramente sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aí você tem poder. E aí, em nome do seu poder, você não perdoa. Esse aqui eu não perdoo, não sou obrigado. Diga assim comigo: perdoar não é esquecer. É provar que o veneno perdeu o poder. Eu lembro, mas eu não sofro. Eu lembro, mas não quero me vingar. Eu lembro, mas eu não quero tacar um tiro nele. Eu vou abraçar ele, vou amar ele mais ainda. E por que eu vou fazer isso? Porque eu sou crente? Não, crente não dá conta de fazer isso. Mas por que eu vou fazer isso? Porque eu sou evangélico? Não, também evangélico não dá conta de fazer isso. Eu só vou fazer isso porque eu fui colonizado pelo reino. E o reino de Deus modificou a minha vida. E eu deixei de ser cidadão carioca. Eu deixei de ser cidadão baiano. Eu deixei de ser cidadão goiano. Eu deixei de ser cidadão de Brasília. E me tornei cidadão do céu. Cidadão do reino. Porque eu vivo aqui na terra como se vive no céu. E lá no céu não guarda mágoa. Às vezes algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: apóstolo, mas você é besta demais. Porque logo aquele que mais fez isso, fez aquilo, o senhor chamou ele para vir. Eu falei: é a única chance que eu tenho de mostrar para ele que ele está errado. A única chance que você tem de mostrar que você é crente é você começar a conviver com quem você não gosta. Porque aí você está se treinando e se moldando. Viver com quem tu gosta é mole, irmão. Todo mundo chega na igreja, né? O bando de hipócritas diz assim: ai, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É ou não é? Que texto, né, pastor Laurindo? Lindo, é ou não é? Profético. Mas para viver união, vai ter que dormir no alojamento do lado com o que ronca. Ó, quão bom está do lado do roncador. Ó, quão bom está do lado daquele que me perturba. É só 4 dias e eu vou ter que tolerar ele. Querido, juntar é fácil, difícil é viver. Alguém disser assim: ó, o pastor Laurindo está aqui de mãos dadas com a Célia. Olha que coisa ali, estão unidos, estão em unidade, sim ou não? Mas isso não significa unidade. Porque imaginemos que Laurindo seja um gato. Ó.
E imaginemos que Célia, não, vou melhorar. Imaginemos que Célia seja uma gata. Eu não ia usar a expressão que ia ficar feio. Imaginemos que Célia seja uma gata. E imaginemos que Laurindo seja um cachorro. Se você amarrar o rabo do gato com o cachorro, eles estão unidos, mas eles não estão em união. Eles estão apenas com o rabo amarrado, mas um está doido para pegar o outro. E esse é o problema às vezes na igreja. E esse é o problema de dias como esse que nós vamos passar, porque agora nós que nos amamos tanto, nós que nos amamos de tal maneira, nós que amamos a unidade, nós que amamos o propósito de Deus, nós que amamos o reino, vamos ter conviver com quem gosta e com quem não gosta. Com quem você se dá e com quem você não se dá. Você vai ter que sair da cama da sua escolha para ir para a cama que é para abençoar o outro. Ó, agora eu quero aproveitar isso aqui para dizer para o pessoal mais jovem aí. O pessoal jovem pegou as camas de baixo, tudo das beliches. E está deixando as irmãs velhinhas subir lá para cima, tadinhas. As bichinhas não dão conta. Então eu quero pedir aqui aos rapazes jovens, suba para o terceiro andar. Deixa os tiozinhos deitar ali embaixo. As mocinhas mais jovens, com perna comprida, com cinturinha de pilão, sobe para a cabeceira lá de cima e deixa as caminhas para as irmãs mais embaixo. Isso é viver a união. É ceder para o outro. Quem vai ser o primeiro da fila hoje? Vai ser difícil, porque todos vocês vão ceder para o outro, porque vocês são servos. Não, irmã, vai você primeiro. Não, você primeiro. Não, você primeiro. Não, você também. Não, você também. Não, você também. Se o apóstolo Clemilson fizer isso, eu vou acreditar que o reino chegou. O grande problema que nunca vai acontecer, que dificilmente acontece a unidade entre nós, porque para a unidade acontecer e para o reino chegar, eu tenho que deixar de ser eu. Porque a minha vontade, eu fico imaginando que se eu sou Cristo ali na minha natureza, eu logo ia dizer, vaza da mesa, você, some daqui. Você não é digno de comer do pão do cordeiro. Saia da mesa, você não pode beber do cálice e o teu pé é imundo, sai daqui. Eu só lavo o pé de amigo. Eu não me adapto com esse tipo de gente. É mesmo, você já parou para pensar que Deus está te mudando? Que Deus está te moendo? Todo mundo gosta de café, né? Mas eu nunca vi ninguém chupando grão de café. Porque o café só dá bom café quando ele é moído, esmagado, e depois ele é coado, e aí ele é filtrado, até sair a verdadeira essência do café. É por isso que na igreja está cheio de chamate. Uns crentes chá. Bota lá de qualquer jeito e cozinha. Eu sei que alguns gostam de chá, nada contra. Mas um café precisa ser moído. E a única coisa que eu peço a Deus esses dias é que moa vocês o máximo que Ele puder. Sem dó, sem piedade. Sabe aquele café fino, aquele café moído? Porque, querido, olha para mim aqui, para mim terminar aqui com vocês. Coloca uma coisa no teu coração, genuinamente no teu coração. Eu sou podre. Eu sou nada. Não há nada em mim que se aproveite.